Olá, graça e paz seja com todos vocês, bênção de Deus, bênção de Deus. Vamos de leitura bíblica, dando sequência aí, né? Esse é o vídeo de número 304, leitura bíblica, vídeo de número 304, onde estarei deixando registrado a leitura do primeiro capítulo de 2 a Samuel. Vamos de leitura? Davi recebe a notícia da morte de Saul. Esse é o título do capítulo, né? Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Faziam 2 dias que ele estava em Ziclague. Quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estavam Saul apoiado em sua lança, os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: venha aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas suas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nunca haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzem trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos da carne, dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões.
Chorem por Saul, ó filhas de Sião, chorem por Saul, ó filhos de Israel. Chorem aquele que vestia de rubros ornamentos e que as suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíra os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2 de 2 Samuel, ele narra, ou seja, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Desculpa, esse é o capítulo 1, né? Capítulo 1 do livro de 2 Samuel, tá? Não é o capítulo 2, não. Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas. Apesar da perseguição sofrida por Saul, Davi reage com luto profundo e jejum e ordena a execução do amalequita que afirmou tê-lo matado. O capítulo encerra com o cântico do arco, uma alegria honrosa de Davi a Saul e Jonatas. Esse capítulo, são 27 versículos e nós podemos esboçá-lo em 3 partes. Primeiro, do versículo 1 ao 10, a notícia da morte de Saul. Davi retorna da vitória sobre os amalequitas, chegada do mensageiro com suas vestes rasgadas e o relato, ou seja, o relato falso do amalequita sobre a morte de Saul. Um relato falso porque não foi daquela maneira que Saul havia morrido, né? Do versículo 11 ao 16, a resposta de Davi. Luta oficial. Davi e seus homens rasgam as vestes de jejum. O juízo de Davi sobre o malequita por matar o ungido do Senhor. E do versículo 17 ao 27, o cântico do arco. Davi ordena o ensino do lamento a Judá, elogio a glória de Israel e a coragem de Saul e Jonatas, o tributo especial de Davi, a lealdade de Jonatas, né? O primeiro capítulo de 2 Samuel, ele marca a transição dramática do poder em Israel. Davi, que estava em Ziclac, após derrotar os amalequitas, é abordado por um mensageiro amalequita que traz notícias da batalha no Monte Gilboa. O testemunho falso. O amalequita mente alegando ter matado Saul a pedido do próprio rei para obter favor de Davi. Davi, longe de se alegar com a morte de seu inimigo, ordena a execução do homem por ter levantado a mão contra o ungido do Senhor. O caráter de Davi. A resposta de Davi não é de oportunismo político, mas de integridade e luto genuíno. Ele chora por Saul, seu rei, e por Jonatas, seu amigo e aliado, demonstrando que seu respeito pela autoridade estabelecida por Deus e seus laços de lealdade superavam qualquer ambição pessoal. O cântico do arco. Davi compõe um lamento poético, ordenando que fosse ensinado ao povo de Judá. Este cântico honra a coragem de Saul e, especialmente, a amizade íntima e aliança com Jonatas. Bem, queridos, qual é a aplicabilidade desse capítulo nos nossos dias de hoje, né? Ou seja, quais ensinamentos que ele pode nos trazer? 2 Samuel, segundo capítulo do livro de 2 Samuel, ele nos ensina sobre a importância do respeito pelas autoridades legitimamente instituídas, mesmo quando suas ações são desaprovadas. Na vida cotidiana, isso se traduz em honrar a dignidade humana em todas as situações, compreender a dor e a perda dos outros, lidar com a concorrência e rivalidade com respeito e dignidade. A canção de lamento de Davi
nos ensina a cultivar um coração que não se alegra com a miséria dos outros, mas que aprende a lamentar com eles e por eles. Algumas curiosidades desse capítulo. A canção de Davi sobre Saul e Jonatas é uma das primeiras expressões formais de lamento na Bíblia, mostrando a importância da música e da poesia na cultura israelita. O Amalecita, que trouxe a notícia da morte de Saul, é simbolicamente importante, pois Amaleque representava os inimigos históricos de Israel, e sua arrogância em tomar a vida do ungido do Senhor se torna um forte aviso sobre as consequências do desprezo pelo sagrado. O luto expressado por Davi é uma referência aos rituais de luto na cultura semita antiga, que envolvia rasgar as roupas, jejuar e gabar os mortos. Amém? Aleluia! Fica então a leitura do capítulo 2, misericórdia, né? Do capítulo 1 de 2 a Samuel. Um grande abraço, Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus, I love you in Christ Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.